Oiê! Você também tem aquela sensação de que a qualquer momento vão descobrir que você não é tão boa quanto parece? Como se tudo que você tivesse conquistado fosse, na verdade, sorte, acaso ou as pessoas só sendo legais com você? Bom, eu sinto isso muito mais vezes do que parece e hoje eu vou conversar com vocês sobre essa sensação, a tal síndrome da impostora. Comparações diárias ou a eterna sensação de que poderia ter feito mais ou diferente. Aposto que em alguma vez do dia você pensa isso também. A síndrome ou fenômeno de impostora assombra pelo menos 70% dos profissionais bem-sucedidos do mercado de trabalho. E olha que pelo menos se você ainda não passou por isso, em algum momento da sua vida você vai passar. Esse termo, ele foi cunhado em 1978 por duas mulheres, a qual eu vou ler aqui uma colinha porque eu acho bem importante, né, como elas fundamentam essa sensação. Então, o termo síndrome de impostora foi cunhado por Pauline e Suzanne em 1978 e se refere a um fenômeno psicológico no qual indivíduos duvidam de suas conquistas e têm uma sensação persistente de fraude, mesmo quando têm evidências objetivas de seu sucesso. E a primeira vez que eu ouvi esse termo foi no podcast Bom Dia Óbvios, e ali eu acho que foi a primeira vez que eu pude nomear tudo que eu tinha sentido até então. Ou seja, por mais que você tente se ver em lugares, né, se achar realmente bom em alguma coisa, tem sempre uma vozinha na sua cabeça que fica falando em voz alta, que foi sorte, que foi o acaso, que foi astrologia, que foi qualquer outro fator que não o seu próprio mérito. Eu gosto muito de trazer aqui o quanto eu me identifico, né, nesse lugar de ser uma mulher que, por mais que eu me sinta segura e confiante em muitos tópicos da minha vida, muitas vezes eu também tento, né, evitar de escutar essa vozinha que fica na minha cabeça falando o tempo todo que eu não sou boa no que eu tô fazendo. E olha que assim, é difícil lidar com isso, ainda mais quando você cria conteúdo, você fala pra internet, é a sua cara que tá ali o tempo todo, 24 horas por dia. São os conteúdos que eu gravo ou até as coisas que eu falo. Muitas vezes, né, como eu já trouxe aqui pra vocês, esses episódios de podcast são muito inspirados em coisas e momentos que eu já vivi ao longo da minha vida. Eu transformei isso em texto, porque é a forma que eu me identifico mais, né, escrevendo sobre, já que eu tenho diários desde muito adolescente, né, muito jovem. E aí eu gosto muito de colocar no mundo as minhas palavras para que outras pessoas consigam se identificar também ou perceber que não estão ali sozinhas. E toda vez que eu falo sobre síndrome de impostora ou fenômeno da impostora, né, que é um novo termo que tem se falado bastante, é impressionante o quanto muitas pessoas acabam se identificando com isso também. Falando que, nossa, você não aparenta estar nesse lugar. Nossa, você é tão confiante. Como é que você consegue ter uma autoestima tão boa? E na verdade, não é bem assim que acontece. Por mais que eu trabalhe, né, com a minha imagem, mostrando meu rosto, falando e escrevendo sobre, muitas vezes eu preciso encontrar maneiras de silenciar essa vozinha lá no fundo da minha cabeça que fica falando que todo mundo me odeia, que eu não sou boa o suficiente, que eu, né, não deveria estar onde eu tô, que na verdade foi tudo sorte, que não foi nada mérito meu, independente de quantas coisas eu realmente já tenha realizado. Além, né, de tudo isso, tem mais a questão de ser mulher e estar, né, em muitos ambientes onde as pessoas duvidam da sua capacidade. E eu confesso pra vocês que quando a gente tá, né, naquele período ali de TPM, ou tá um pouquinho mais emocionalmente abalada, esses comentários ou a forma que o mercado de trabalho, né, a vida nos enxerga, acaba me afetando bastante, assim. Quanto mais o tempo passa, beleza, né, você vai conquistando ali um amadurecimento, principalmente uma inteligência emocional, de saber, né, meio que abstrair o que faz sentido, o que que não faz, e beleza, aplica para minha vida ou não aplico. Só que ao mesmo tempo, quando você tá num momento um pouco mais fragilizado emocionalmente, parece que qualquer comentário, por mais mesquinho que seja, até de alguém que você jamais pediria um conselho, acaba te afetando muito. E eu já passei por muitos momentos desse jeito. Inclusive, eu tive um chefe, né, ali no início dos meus 20s, que toda vez que eu escrevia algum texto, quando eu trabalhava numa agência, ele falava que a minha escrita não era boa o suficiente para vender o produto deles, né, que é o jeito que eu escrevia não vendia. E na época, imagina, eu escutei isso ali pelos meus 20, 21 anos. Isso me desestabilizou completamente. Eu fiquei pensando: "Nossa,
eu sou uma farsa, ele descobriu que eu estou nesse lugar e que eu não sou boa no que eu tô fazendo. Depois de muitos anos ali em processo terapêutico, lendo, escutando outras mulheres, me munindo de informação, que até então eu era muito jovem, né, e ainda não tinha encontrado formas de nomear o que eu estava sentindo, ou pelo momento onde eu passei, eu fiquei pensando assim, depois de muito tempo, nossa, ainda bem que ele me falou isso, porque eu realmente, os meus textos não foram feitos para vender. Eu não sou esse tipo de publicitária, eu não sou esse tipo de criadora de conteúdo. Na verdade, as minhas palavras, elas realmente são para emocionar, para gerar identificação, para que a pessoa que esteja lendo consiga se visualizar ou se inspirar, se motivar de alguma forma, e não são para vender alguma coisa. E eu acho que isso, da maneira que foi dita para mim, né, ali naquela época, me impactou muito e só depois de muitos anos eu consegui perceber que, na verdade, ele ter falado aquilo foi o que abriu a minha cabeça para realmente não me ver mais nesse lugar. E tem um trecho que eu gosto muito de um livro da Marcela Ceribelli, que a primeira vez que eu li, assim quando eu escutei, né, no podcast Bom Dia Óbvios como a primeira vez, clareou tanto a minha cabeça, porque eu realmente consegui me ver, né, me visualizar naquelas situações. Então eu trouxe aqui, ou você já deve ter escutado, ou se ainda não escutou, eu recomendo muito que em algum momento você busque para ler esse livro, que o nome é Aurora. Tem muitos tópicos que abordam assim sobre o universo feminino e é muito importante que a gente realmente esteja bem informada para saber nomear as coisas que a gente tá passando. Então vou trazer aqui porque a primeira vez que eu li, gente, nossa, eu fiquei assim, ó, como ela sabe? E eu fiquei, de certa forma, aliviada de ver que uma mulher que me inspira de tantas formas como a Marcela também passa ou já passou por situações assim. A gente poder se visualizar no outro, não só nas coisas ruins, mas também nas coisas boas, faz com que a gente não esteja sozinho. Então, por isso que eu gosto muito quando vocês, né, comentam o quanto o que eu tô falando aqui acaba chegando até você que tá me escutando. E me faz perceber que nossa, ufa, alguém também precisava escutar isso. E quando a gente tem essa troca, faz toda a diferença pra gente conseguir se visualizar em situações. Então o trecho é mais ou menos assim: de vez em quando, recebo elogios por algo que realizei e me apresso em diminuir a importância daquilo. Tenho medo de que as pessoas descubram que eu não sou tão boa ou capaz quanto elas pensam. Quando me comparo, pra mim fica claro que sou menos inteligente, capaz e merecedora do que as pessoas ao meu redor. Sinto que meu sucesso se deve a algum tipo de sorte. Às vezes, acho que sou uma impostora. Nossa, gente, a primeira vez que eu li esse trecho, 2021, 2022, clareou tanto a minha cabeça, porque é realmente isso, né? Principalmente quando você tá em situações onde você precisa demandar uma energia absurda pra mostrar que você é merecedora daquilo que você tá vivendo. E eu já me visualizei diante dessas situações muitas vezes, seja no mercado de trabalho, que, né, os cargos por onde eu passei, os lugares onde eu trabalhei, parece que eu sempre tinha que me provar mais do que eu tá ali, como se eu estivesse ali não fosse o suficiente. E na maioria das vezes não é mesmo, né? Porque parece que as pessoas que estão ali ao seu redor, às vezes elas não estão duvidando da sua capacidade, mas alguma coisa dentro da sua cabeça, ou quando você olha o seu reflexo no espelho e venha, né, aquela comparação, você fica se perguntando mesmo, não, a qualquer momento as pessoas vão descobrir aqui que eu não mereço estar aqui, que eu sou uma farsa, eles vão descobrir que na verdade eu não sou boa. E quando eu me deparo com esse trecho da Marcela, eu me vejo muito nisso, porque realmente, até hoje, depois de muitos anos de terapia, de ter estudado e lido e me visto em lugares diferentes, cada vez que alguém me elogia, eu ainda fico dando desculpas como se aquilo não fosse um mérito meu. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse publicado um livro. Nossa, esse livro que você publicou é muito bom, eu me identifico e tudo mais. Provavelmente, automaticamente, eu já ia falar: "Ah, não, mas sabe o que que é? É porque esse livro aqui", a gente já fica meio que se desculpando sem algo realmente ter acontecido. Quando você tá nesse contexto de ficar toda hora, né, falando que essas coisas não são mérito seu, é como se você ficasse meio insegura em determinadas situações. E isso, a médio prazo, é muito ruim, porque você não consegue dar valor para as coisas que você realmente fez por mérito seu. Às vezes pelo seu estudo, pela sua capacidade, pela sua bagagem intelectual, pela bagagem, né, das experiências, das coisas que você viveu. Você começa a nomear todo esse mérito de coisas que você aprendeu
como se fosse o acaso, como se não fosse um mérito seu. Eu trabalho também como criadora de conteúdo, e por muitas vezes, toda vez que algum conteúdo meu vai muito bem, eu fico tentando justificar como se ele foi bem por alguma questão que não o meu próprio mérito. Ah, não, foi o algoritmo. Ai, com certeza foi a trilha que eu usei. Sabe o que que é? Porque eu falei de um jeito que a pessoa acabou se identificando logo no início, então isso fez com que ela assistisse o vídeo todo. Quando você começa a colocar isso em todas as coisas que você faz, é como se você fosse perdendo essa sua autoconfiança aos poucos. E de repente você não é boa ou nem dona de si em nenhum momento. E tem um trecho de uma autora, né, de uma criadora de conteúdo que eu gosto muito. Toda vez que ela fala ou grava algum conteúdo, eu consigo me visualizar perfeitamente nas coisas que ela tá falando. E no ano passado, o nome dela é Bruna Marchioli. Provavelmente vocês já conhecem, né, de algum momento, mas ela publicou um livro esse ano e eu tô louca pra ler, mas no final do ano passado ela publicou um vídeo que me chamou muita atenção, porque parecia realmente que ela tava falando comigo. O vídeo, né, depois eu posso colocar o link direitinho aqui pra vocês na descrição do episódio, mas ela começa falando assim: "Poxa, nada que é seu é com carinho, tudo do outro parece ser melhor". Sabe quando alguma coisa te atravessa assim, parece que ela realmente tá falando pra você? Eu me senti exatamente desse jeito. Ao longo do vídeo ela vai trazendo vários exemplos que você vai se identificando da forma que ela tá falando. Então, por exemplo, tem uma frase que ela usa assim: "De 100 vezes, 100 vezes você está errada, essa matemática não tá batendo". E sempre que a gente tá um pouco frágil emocionalmente, parece que tudo que a outra pessoa fala tem um peso diferente. E quando eu escutei ela falando isso, eu estava num período assim que cada vez que eu entrava nas redes sociais, eu me comparava de uma forma absurda. Como se todas as criadoras de conteúdo fossem muito melhores do que eu, fossem mais criativas, que era por isso que elas estavam sendo convidadas para as coisas, por isso que elas estavam em lugares que eu não estou. E isso bateu muito em mim, assim. Quando ela fala sobre nada seu é visto com carinho, gente, eu acho que muitas vezes a gente se vê nesse lugar. Parece que realmente, quando a gente pensa em alguma coisa para o outro, a gente sempre pensa da melhor forma, do melhor jeito, e quando é pra gente, parece que não tem o mesmo peso. E é muito isso, né? Eu gosto, tem uma frase que eu sempre uso, assim, em contextos com os meus amigos, que é sobre usar a máscara de oxigênio primeiro em você e depois nos outros. Porque essa é uma frase que tem ali, né, nos aviões, que é justamente isso. Se você não tá se sentindo bem consigo mesma, se você não consegue, né, ver o mérito das coisas que você faz, como é que você vai conseguir ajudar as outras pessoas, né? Alguma amiga sua que tá um pouco mais frágil e tudo mais. Toda vez que a gente tá se olhando e começa a criticar e começa, nossa, realmente eu não sou bom no que eu faço, olha o contexto que eu não tô conseguindo o emprego que eu gostaria de conseguir. Eu acho que isso acaba batendo muito de frente, assim, com as coisas que a gente realmente deveria valorizar. Que, poxa, eu consegui fazer isso, eu estou nesse lugar porque é mérito meu, eu estudei para isso, eu fiz uma faculdade ou eu fiz um curso, não foi porque alguém me colocou nesse trabalho, eu consegui. Quando a gente começa a olhar as nossas coisas com carinho também, faz com que aquela vozinha da síndrome de impostora fique um pouco mais baixa. Mas não é sempre que isso acontece, eu falo isso por experiência própria, né, por ser uma mulher de quase 30 anos, e eu escuto essa voz, né, na minha cabeça há muitos anos, eu não sei nem quando foi a primeira vez, mas eu lembro, né, que quando eu escutei isso no podcast do Bom Dia Óbvios, depois li esse trecho no livro da Marcela, foi como se pela primeira vez eu pudesse nomear tudo aquilo que fez parte da minha vida até então. Eu queria muito, né, munir vocês de todas as dicas e coisas que eu poderia falar aqui nesse episódio, até porque ao longo da minha vida eu fui aprendendo alguns mecanismos que me ajudaram muito, principalmente, né, quando eu preciso ali, né, que eu coloque a máscara de oxigênio primeiro em mim. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que essas coisas funcionam, né, para minha vida, para o meu contexto, de uma forma muito simples e talvez um pouco trabalhosa, né? Simples no sentido de pensar nisso, mas na hora de executar é um pouco mais difícil, é você entender maneiras e mecanismos que você consegue lidar com essa síndrome de impostora. No meu caso, eu vou citar aqui alguns exemplos de coisas que eu gosto de fazer, né, que me ajudam no dia a dia a perceber que na verdade eu não sou uma farsa e que eu sou merecedora das coisas que eu estou fazendo ou, né, dos méritos que eu estou colhendo. Eu acho que uma das vezes assim que eu me vi como merecedora de alguma coisa e fiquei orgulhosa
orgulhosa de uma conquista foi quando eu publiquei a primeira edição da newsletter e eu não tinha uma expectativa de como as pessoas iriam interpretar aquilo. Eu simplesmente peguei o rascunho que eu já tinha rascunhado algumas semanas antes, meses até, e aí eu pensei, tá, hoje é o momento, eu estou inspirada, não sei como começar direito, e comecei a primeira edição e botei no ar e saí, né, do lugar onde eu tinha publicado. E, gente, essa sensação foi muito marcante na minha vida, porque eu acho que ali iniciou algo que é um movimento que eu ainda não sei nomear direito, mas foi muito, né, do que eu tenho trazido aqui para vocês. Esses impulsos de coragem, pequenas doses que dão aquela motivação que a gente precisa para praticar alguma ação e isso muda completamente as próximas ações a partir dali. Quando eu publiquei a primeira edição da News, foi um combinado que eu fiz comigo mesma, de uma forma meio secreta, assim, que só eu sabia que é. A partir da primeira vez que você publicar, você não vai deixar de publicar em nenhum momento, a não ser que seja por algo muito isolado, específico que aconteça na sua vida, mas serão edições semanais, porque isso faz parte do seu sonho, que outras pessoas consigam se identificar com a sua escrita. Isso entrou, né, pra minha caixinha de sonhos, que beleza, dá trabalho, eu preciso escrever coisas coesas, preciso dividir ali como eu tô me sentindo naquele momento, ou de certa forma ter uma edição semanal, independente do que aconteça. E eu acho que isso, de alguma forma, fez com que a voz da minha impostora ficasse mais baixinha. É óbvio que tem alguns momentos que eu publico algumas edições um pouco mais sensíveis, assim, sobre tópicos, né, que mexem bastante comigo, e eu fico pensando: "Meu Deus, será? Será que eu deveria botar no ar? Será? Será?". E às vezes quando eu tô muito indecisa, eu escrevo a edição, eu já deixo agendada pra publicar. Um dia antes, assim, quando não dá mais tempo de fazer nada, eu entro, leio e fico: "Nossa, ficou boa mesmo?". Nada melhor do que você deixar suas ideias ali marinando um pouquinho, porque eu acho que às vezes a gente tá com aquela voz autoritária na cabeça de que nada que você tá fazendo tá sendo bom, né? Tudo que você tá escrevendo não tá fazendo sentido, o que você tá falando ninguém tá entendendo. E é só você deixar aquela ideia ali no cantinho por enquanto, pega no outro dia, pega mais tarde pra ver se ainda faz sentido. Ter publicado a primeira edição da News e ter feito disso um compromisso, que é, né, o meu compromisso semanal há 3 anos já, fez toda a diferença para que eu não deixasse com que a impostora assumisse o papel, né, de ficar ali monitorando e impedindo que eu colocasse as minhas coisas no ar. Tem vários outros exemplos que eu posso trazer aqui também, mas um deles foi quando eu estava querendo muito ser criadora de conteúdo. E eu não sei se eu já contei a minha história por aqui também para vocês, mas eu acho que vale um episódio só sobre isso. Eu sempre fui o tipo de pessoa que publicava as coisas na internet. Eu tinha um Tumblr, eu tinha um blog, gostava de publicar os livros que eu estava lendo, e isso desde muitos anos. Se você descer até o início do meu Instagram, lá em 2012, você vai ver que eu já publicava os livros e as coisas que eu estava vivendo naquele momento. Então, eu acho que isso diz muito sobre mim, na verdade, de ser muito insistente nas coisas, determinada e até teimosa, de certa forma, porque, cara, quando eu acredito em alguma coisa, eu vou até o fim pra ver no que isso vai dar. Quando eu vim pra São Paulo, eu pensei assim, tá, agora é um novo momento de eu começar essa minha carreira de criadora de conteúdo, porque aqui é o lugar onde tudo acontece, então pode ser que faça sentido. E, gente, eu fiquei por muitos meses, assim, ó, mais de 1 ano publicando conteúdo e pensando em estratégia de conteúdo e como funcionaria. Mas aí teve um dia que eu desliguei a minha voz da impostora, publiquei um conteúdo bem rapidinho, assim, na minha rotina como CLT e viralizou de uma forma absurda. Por mais que alguma coisa na minha cabeça ficasse falando assim: "Não, porque era pra ser. Nossa, porque era o momento, né, foi sorte, foi eu não posso tirar o meu mérito, porque não foi uma situação isolada, né. Antes desse vídeo em si alcançar muitas pessoas, eu publiquei outros diversos conteúdos. Eu já tinha 2 anos uma newsletter, eu já era uma pessoa que gostava de ficar ali criando conteúdo, mostrando as coisas que eu estava lendo, os produtos de beleza que eu estava usando, colocar todo o meu mérito em cima de um vídeo que, por sorte, acabou, né, estourando a minha bolha de pessoas que me acompanhavam.
é muito injusto comigo mesma. E ser criadora de conteúdo constantemente, publicar as minhas coisas na internet, nossa, gente, isso é um desafio absurdo. Nós mulheres, nós não estamos iguais nas 4 semanas do ano. Tem semanas do ano que eu me sinto muito bonita, inspirada e inteligente, gosto assim de botar várias coisas pra frente. Mas tem semanas do ano que a minha impostora assume o lugar. É muito difícil lidar com ela quando você é criadora de conteúdo, porque todas as vezes que eu gravo stories ou que eu publico uma foto, um vídeo, eu fico às vezes assim procurando coisas que eu poderia melhorar. Ai, nossa, isso aqui não ficou muito certinho, essa edição eu não gostei tanto, talvez na próxima eu possa fazer isso. Então, hoje, coisas que têm me ajudado a passar dessa barreira, muitas vezes é sair da internet. E isso de forma muito drástica. Quando eu publico assim um conteúdo que eu tô um pouco insegura ainda, ou tô em alguma semana onde eu tô me comparando bastante, eu publico o conteúdo e saio da internet. É muito aquela sensação de quando a gente ficava no MSN e aí saía daquele contexto. Parecia que você podia viver a sua vida, é muito assim. Muitas das coisas, dessas comparações, essa síndrome da impostora, esse fenômeno que fica ecoando na nossa cabeça, muitas vezes é pelo contexto que a gente tá vivendo. Então, hoje, cada vez que a gente abre o celular, não tem uma vez que a gente não se compare, né? Eu não sei vocês lá daí, eu falando aqui por todo mundo. Mas assim, eu entro na internet e eu fico. O cabelo que eu gostaria de ter, a viagem que eu gostaria de fazer, pessoas que têm feito sucesso antes dos 30 anos, pessoas que estão casando, tendo filhos, e assim, ó, é uma coisa que conforme você vai cada vez mais acompanhando, né, diariamente, assim, sem ter um controle desse tipo de conteúdo, isso vai te fazendo mal a longo prazo, porque aí é realmente, parece que nada do que você faz é com carinho, porque tudo do outro é melhor do que você tá fazendo. E isso, gente, nossa, é muito ruim, porque realmente vai ser muito complicado você ver o mérito das coisas que você faz, se toda vez que você pensa sobre você tem alguma crítica envolvida, nada que você faz é bom o suficiente e os lugares onde você está foi tudo mérito de outras pessoas, como sorte, acaso, indicação. Parece que você tá no lugar errado. E na verdade não é desse jeito que funciona. Acho também que ter uma torcida que jogue junto com você, que torça junto, que, né, consiga te motivar e te inspirar. Quando você não consegue sozinha, faz toda a diferença. Eu vivencio isso muito, né, ao longo dos anos, e eu tenho pra vocês, assim, que é um dos meus superpoderes. Quando eu não consigo sozinha, eu não fico tentando ainda, sabe, sozinha. Eu pergunto pra uma amiga, eu gosto de conversar com a minha irmã, ou pessoas que eu tenho, né, essa que eu consigo me tornar vulnerável, mostrar ali que eu preciso de um certo apoio, e quando eu trago isso, né, me mostro vulnerável e trago as minhas dores, e as outras pessoas começam a falar das coisas que eu sou boa, ou o quanto aquilo que aconteceu comigo foi injusto por tais motivos, e olha as coisas que eu conquistei, nossa, parece que dá um gás assim, sabe? Parece que te ajuda a ver as coisas que você realmente é boa no que faz. E às vezes é isso. A gente não consegue ver sozinha. Eu não sei vocês, mas assim, por muito tempo, cada vez que eu olhava meu reflexo no espelho, eu ficava procurando alguma coisa pra criticar. Era meu cabelo, era a maquiagem, era o meu corpo, era a roupa que eu estava usando, o emprego que eu estava vivendo, né, o emprego que eu estava trabalhando naquele momento. E aí, com o processo de terapia, eu comecei a fazer vários exercícios assim. E um deles é cada vez que eu olho meu reflexo hoje, eu não fico procurando coisas que eu não gosto, eu procuro coisas que eu gosto. E isso também fez com que eu olhasse pra Laís e pra minha autoestima de uma outra maneira, que reflete, né, nos outros pratinhos da minha vida, como a carreira de conteúdo, né, de criadora de conteúdo, como a minha carreira profissional e até a Laís pessoal, assim, porque toda vez que eu olhava o meu reflexo, eu ficava procurando alguma coisa pra criticar. Hoje não é mais assim. Hoje eu sinto que eu evoluí, né, nesse step da minha vida, eu não me vejo mais nesse lugar. Como eu trouxe aqui pra vocês, isso refletiu em outras coisas. Então, quando as pessoas me perguntam como eu consigo ser criadora de conteúdo e mostrar minha cara o tempo todo, é porque eu já passei por momentos e fases da minha vida onde eu não gostava da Laís que estava sendo apresentada ali. Mas eu entendo que ela foi importante para que essa Laís aqui pudesse ser confiante e pudesse inspirar outras pessoas. Então, por muitas vezes, a gente não coloca o mérito que deveria colocar, mas eu acho que fazer esses exercícios diariamente
olha o seu reflexo, ao invés de criticar alguma coisa, elogia outra, fala em voz alta as coisas boas que você faz, escreve as coisas boas que você faz, conversa, né, com a sua torcida, com os seus amigos. Nossa, é muito bom, porque isso te ajuda a perceber os seus próprios méritos e não entender como sorte ou acaso, ou "Ai, porque era pra ser assim". Não, acho que a gente coloca, né, o mérito no lugar onde deve. E de forma geral, hoje eu lido muito melhor com essa vozinha da impostora que fica lá no fundo da minha cabeça, tentando dominar os meus pensamentos. E eu trouxe aqui alguns exemplos de como isso funciona no meu dia a dia. Tem várias outras coisas que eu gosto de fazer para que eu consiga realmente me manter forte e munida dessa voz, porque, gente, quando ela vem para dominar, e se você tá num momento muito fragilizada, pode ter certeza que realmente nada do que você fizer vai ser visto com carinho e vai parecer que foi qualquer outra coisa mística do que mérito seu. Então, assim, o meu conselho, analisa as coisas que fazem sentido ali, né, no seu contexto, na sua vida, os amigos que você pode se mostrar vulnerável, que vão te ajudar com que você recupere essa autoestima, a torcida, né, que tá ali torcendo junto com você, ou às vezes os projetos que você já colocou pra frente, quais sonhos você já realizou, os empregos por onde você passou. Às vezes a gente não consegue sozinha e precisa contar com que outras pessoas da nossa base de apoio consigam, né, fazer com que essa voz da impostora fique cada vez mais baixinha lá no fundo e não se torne tão presente. Agora vamos para o quadro Entre Abas, onde eu divido alguma coisa com vocês, alguma indicação ou algo que eu estou obcecada no momento. E dessa vez, né, falando aqui um pouquinho do tema de síndrome de impostora, de se ver mais confiante, né, autoestima e tudo mais, eu trouxe 2 livros que eu gosto bastante, que estão aqui. O primeiro deles é o Aurora, da Marcela Ceribelli. Gente, eu amo este livro, né, marquei muitas coisas nele. Eu li ele há muitos anos atrás e cada vez que eu pego alguma coisa, tipo assim, tem muitos trechos que eu uso com base para as minhas edições da newsletter, muitos textos que eu uso, assim, com base para algum momento que eu estou passando na minha vida. Então, recomendo demais esse livro, porque ele é realmente um guia para o universo feminino e para ser uma mulher mais confiante e saber dar nome às coisas que você está passando. Então, Aurora, de Marcela Ceribelli. E o outro é Indomável, de Glennon Doyle. Gente, esse livro aqui, ó, é um dos meus favoritos para coragem e autoconfiança. Eu ganhei ele de uma amiga quando eu vim, né, me mudar para São Paulo, que inclusive ela deixou uma dedicatória muito bonitinha que é: "Para a nova temporada. Nos vemos em breve, te amo". E foi muito especial, eu chorei de soluçar no avião, porque eu não tinha visto que ela escreveu uma dedicatória, e eu estava muito emocionada quando eu vim, né, para São Paulo para morar, e aí ela me deu esse livro e fez toda a diferença, acho que era realmente o booster que eu precisava de coragem e autoestima. Então, dá para ver também que eu gosto muito dele, porque eu marquei muitas coisas, então recomendo esses 2 aqui, para que você seja uma mulher mais confiante e saiba, né, dar nome para as coisas e se veja em lugares, né, colocando o devido mérito que você merece. Então, recomendo esses 2 livros. E foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se fez sentido por aí, né, se te atravessou de alguma forma as coisas que eu falei, pode mandar uma DM no Instagram, também pode comentar por aqui, eu vou adorar saber. Se você estiver pelo YouTube, lembra de dar um joinha e de se inscrever no canal. Se for o primeiro vídeo que você estiver vendo, lembra de assistir os outros que eu acho que você vai gostar também. E se estiver pelo Spotify, lembra de seguir o perfil, porque isso é muito importante, ainda mais que o podcast está no início. E é isso, até semana que vem. Beijo!